Seja muito bem-vindo aí ao meu canal. Vamos falar de Clube Atlético Mineiro, porque o Galo estreou na temporada aí contra o Cruzeiro 0-0 no UFC Series. UFC Series, porque o jogo com mais de 40 faltas, 7 cartões amarelos e 0 futebol. Também vamos falar aí da Copinha, que fez alguns jogadores aí se destacarem e estrearem pelo profissional no Campeonato Mineiro, empate 0-0 contra o Aimorés. Vamos começar falando de Copinha, mas já deixa seu like aí, já curte e se inscreve no canal para poder acompanhar mais vídeos aqui, tanto sobre o Galo quanto outros times brasileiros e até times europeus e também muita seleção brasileira aqui nesse canal. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria começar falando de Copinha é que a gente, como brasileiro, está acostumado a querer sempre que o nosso time vence, né? Sempre ganha, mas eu acho que nas categorias de base isso tem que ser visto de outra forma. Nem sempre o mais importante e o melhor time nas categorias de base, eu falo isso para o sub-20 e para o sub-17, o time que vence tudo é o time que vai revelar melhores jogadores, vai revelar mais bons jogadores. E sim, o que importa tanto nas categorias de base é ver os jogadores sendo formados e irem para o profissional e conseguir desempenhar um futebol bom, conseguir suprir algumas faltas no elenco e conseguir se manter nesse nível, não necessariamente chegar no profissional, jogar 2 jogos bem e depois sumir, voltar para a categoria de base e não ser mais relacionado. Tanto que a gente vê o Palmeiras aí, né? Alguns meninos foram bem nos primeiros jogos da Copinha e já subiram pro profissional aí. O Abel fez a estreia de alguns deles, como o Thales, como o Luigi, também como o zagueiro Benedetti. E acho que isso é o que mais importa, assim, para a categoria de base. Já que tem um estudo aí, acho que foi do UOL, da Folha de São Paulo, acho que em conjunto, 78% dos atletas da Copinha não chegam a virar nem profissional ou alcançam em um valor abaixo do mercado para a Série D. E isso é muita coisa, porque na Copinha são mais de 2.000 jogadores por edição, são mais de 120 times, são muitos jogadores com 30 inscritos aí por ano. E muitos deles nem têm a oportunidade de pisar no campo profissional e jogar. Então tem que pensar muito bem como formar esses jogadores, dar espaço para eles se crescerem dentro do clube e poder desempenhar um bom futebol. Tanto que a gente viu aí muitas vezes os craques da Copinha, os melhores jogadores do torneio de várias edições subirem para o profissional e nunca se tornarem aquela expectativa que se esperam deles. Várias vezes a gente já viu isso acontecendo. Tem o caso do Lulinha, que na base era muito bom. Tem o Jean Sheira no Santos, também era muito bom. E nunca chegaram a se tornar aquilo que a torcida coloca a expectativa. Porque todo mundo quer ver ganhar. Todo torcedor brasileiro quer ver o seu time vencer. Mas na base isso nem sempre é o mais importante. Isso agora eu vou puxar aqui para o lado do time que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, que é o Galo, porque o Galo aí se despediu da Copinha na segunda fase. Mentira, no 16avos de final, na segunda fase o Atlético passou do Botafogo de São Paulo. O Galo despediu aí com 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, passou em segundo no grupo com o Guarani e perdeu para o Guarani no 16avos de final. Cara, não foi uma campanha ruim, mas também é uma campanha longe de ser o que se espera de um time do tamanho do Galo. Mas ultimamente a torcida não espera muita coisa dos jogadores da base do clube. O clube mesmo não tem investido, vai passar agora em 2025 por mais uma reformulação nas estruturas, no departamento de base do Galo. É a terceira, quarta vez desde que a SAF assumiu. Mas dentro do possível foi uma campanha bem legalzinha de se acompanhar. Eu assisti a maioria dos jogos, dos 5 jogos eu acho que eu não consegui acompanhar um deles. E tem alguns destaques nesse time que eu gostaria de falar aqui. Eu vou começar pelo principal deles, o goleiro Pedro Cobra, que para mim foi muito bem no torneio, jogou bem. Goleiro alto, muito alto. E provavelmente em 2025 vai ser o titular, já que o Robert, que está na seleção brasileira sub-20, vai subir para o profissional ou se tornar o goleiro titular do time do Brasileirão de Aspirantes, né, o famoso sub-23. E o Pedro Cobra foi muito importante. Se não fosse ele, o Galo teria sido eliminado ainda na primeira fase.
ainda na fase de grupos. E outra coisa que foi muito interessante nesse time foi o sistema defensivo. O treinador, que é o Leonardo Silva, né, é de se imaginar que ia montar um sistema defensivo muito bom. E tem 4 jogadores ali muito interessantes. A dupla de zaga, o Casim e o Vitão, são muito bons mesmo, tanto que no último jogo que o Atlético é eliminado, um deles saiu machucado e prejudicou o time tomou 2 gols de bola aérea e acabou sendo eliminado. E os 2 laterais, o Lucas Souza pela direita e o Pedro Oliveira pelo lado esquerdo. Pedro Oliveira muito bom defensivamente, muito forte, e o Lucas Souza um lateral mais ofensivo, que apoia mais, um jogador muito veloz também. E no meio de campo aí tem o Gabriel Pfeiffer, camisa 10, marcou 3 gols, foi muito importante. Já é um daqueles jogadores acima dos 17 anos, né? Já tem 19, mas ainda está dentro da idade do sub-20 da competição. E o volante índio também foi muito bem. Inclusive, ele estreou contra o Aimorés no Campeonato Mineiro na primeira rodada. E outro jogador também é o Pedro Ataíde. Eu, particularmente, acho que ele não teve tanto destaque assim. Foi o artilheiro do time junto com o Pfeiffer, com 3 gols. E são alguns nomes que podem aparecer aí, né? Que podem aparecer aí durante a temporada, e a gente pode ficar de olho principalmente nesse início de Campeonato Mineiro, que o Galo vai jogar com o time sub-20. Agora eu queria falar um negócio, porque essa categoria de base do Galo é muito complicada de poder acompanhar. E de esperar que saia algum jogador, então não dá para culpar a torcida. Das últimas 5 edições, de 2020 para cá, 2021 não teve, por conta da pandemia. O Galo teve 21 jogadores que estiveram na Copinha e estrearam pelo profissional. E desses 21, 6 fizeram parte do elenco, foram importantes em algum momento da competição. Da competição não, né? Da temporada pelo Brasileiro, seja Mineiro, seja Copa do Brasil e Libertadores. Outros jogadores nem passaram pelo clube, nem passaram pelo profissional e já estão em outros times. E alguns que ainda estão sob contrato com o clube, sendo emprestados, ganhando mais experiência. Foram 21 jogadores de 150. Alguns ali podem ter jogado mais de uma temporada, como é o caso do zagueiro Rômulo, o goleiro Gabriel Delfim, que na sua primeira copinha foi reserva, na segunda já era o segundo goleiro, na terceira ele foi o titular. Isso acaba acontecendo muito, né, os jogadores para pegar experiência. Mas fica muito difícil esperar alguma coisa, já que a gente esperar alguma coisa que esses jogadores vão se tornar importantes para o clube, já que eles não recebem oportunidades. A gente vê aí agora o Gabriel Delfim, que foi titular hoje contra o Aimorés. Ele foi muito importante, foi muito bem no jogo, alguns outros nomes também, mas o Galo aí teve apenas 14% desses jogadores das últimas 5 copinhas fazendo parte do elenco. Eu vou listar aqui os 6 que fizeram parte. Alguns torcedores podem discordar de mim e outros podem até concordar, que os únicos que fizeram parte do elenco, foram úteis para alguns treinadores, são o Gabriel Delfim, o goleiro, o Rômulo, zagueiro, o meia Caleb, que foi campeão brasileiro com o Galo em 2021, o Rubens, o Cadu e o Alisson. Aí você tem outros jogadores que foram emprestados, como o Echaporã, que acabou de sair e fez mais alguns jogos, o Luiz Felipe voltou agora e está participando do Mineiro, o Isaac, que está emprestado em Portugal. Mas fora isso, não tem mais jogadores que foram importantes em algum momento. Dos 21 aí, grande parte já foi negociada, já não faz parte aí do elenco. São jogadores que já têm 24 anos, 23 anos, e jogaram 1 ou 2 jogos pelo clube. Então é muito complicado a gente esperar que o Galo vai revelar algum jogador que vai fazer parte do time. E a gente viu o que aconteceu com o Savinho, né? Que era tratado dentro do clube como um foguete molhado, né? Que não ia desenvolver, que ia ser algum jogador que ia bater na Europa e voltar. Hoje é pretendido pelo Real Madrid, um dos grandes jogadores aí do Manchester City. Falamos de Copinha, então vamos falar de Campeonato Mineiro, porque o Galo estreou aí contra o Aimorés, um time
Sub-20, né? Quem jogou a copinha foi o time sub-17. O Galo teve uma média de idade de 17,5, enquanto o time sub-20 vai jogar essas 3 primeiras rodadas, porque o profissional está nos Estados Unidos. Então, não tem muito o que esperar desses moleques. Eles são muito novos ainda, estão tendo grande parte deles o primeiro contato com o futebol profissional. O jogo não foi bom, o jogo foi muito ruim. E tem dois jogadores, tirando o Gabriel Delfim, que eu já elogiei aqui, que pra mim foi o melhor em campo, fez defesas importantes. Se não fosse ele, o Galo tinha tomado 3-0 ali do Aimorés tranquilamente. Mas o David Cauã e o Lucas Loubach foram muito bem, jogadores muito novos aí, tendo seu primeiro contato aí com o futebol profissional. Eu gostei bastante dos dois. Teve alguns outros jogadores que foram bem, entraram, tal, como o Índio e o Ataíde, que eu falei que jogaram a Copinha esse ano, mas sem grandes destaques. E teve os jogadores que são do profissional e ficaram para jogar. O Gabriel Delfim é um deles. Teve o Paulo Vitor, que também fez um jogo ok. Eu acho o Paulo Vitor um bom jogador, mas também não foi desequilibrante durante a partida. O Robert, que ano passado foi destaque do Atlético na competição, né, no Campeonato Mineiro. O Galo contratou por empréstimo, não teve muitas oportunidades e agora ele chega aí, vai ter oportunidade nesse Mineiro. Só que já nesse primeiro jogo, para mim, ele foi o pior em campo do time. O Robert não foi destaque, o Robert jogou muito mal, tomou decisões erradas, não marcava, faltou tudo para ele nesse jogo. Ele, para mim, foi o jogador que mais complicou as ações do Galo, tanto na parte criativa quanto na hora de defender. E não faz sentido o clube ter contratado ele em definitivo por mais de 5 milhões de reais. Acho que gira em torno aí de 8 milhões de reais pelo Robert. Um negócio que não faz sentido, ele não vai ter muitas oportunidades na temporada também, apesar do Galo estar com um elenco muito curto. E é isso, também teve o Luiz Felipe, que voltou de empréstimo aí e vai jogar o Mineiro. Também não se destacou, não foi muito bem. E outro aí que também é do time profissional é o volante Vitinho, também saiu ali depois de 45 minutos. Ele foi substituído no intervalo, sentiu a pancada, não foi muito importante no jogo também, não teve muito tempo. Mas como eu disse, apesar de ter sido um jogo ruim, não dá para cobrar muito, porque foi o primeiro jogo, primeiro contato com o profissional desses meninos, e acredito que eles vão melhorar aí com o passar do tempo. Agora o Galo enfrenta o Democrata de Governador Valadares, então agora em casa, no Mineirão. Vamos ver aí como é que o time vai se comportar. Eu espero que o Galo aí vá bem. Vamos comentar rapidinho aqui sobre o UFC Series, né? Porque o Galo e o Cruzeiro estrearam aí. O Galo estreou, o Cruzeiro já tinha empatado com o São Paulo. Cara, que jogo ruim, viu? Não tinha muito o que achar também. Primeiro jogo na temporada, todo mundo mal fisicamente, mal tecnicamente. Não teve jogo, foram 40 faltas, 46 faltas, 7 cartões amarelos. Jogadores pensando mais em bater um no outro, nada de futebol. Deu pra ver as estreias aí do Natanael no Galo e também do Gabriel Menino. Gabriel Menino que me agradou, acho que o meio de campo vai ser formado por Fausto Vera, Alan Franco e Gabriel Menino. O Gustavo Scarpa invertendo muito com o Gabriel Menino ali, jogando pela direita, jogando pelo meio, mas encaixou bem no time. Não tem muito o que cobrar, tem muito trabalho a ser feito nesse time. O Cuca, a gente sabe, dentro de todos os seus problemas, montar times vencedores e bons, equilibrados. Ele sabe fazer isso, ele montou várias vezes durante a carreira, principalmente no Galo. Acho que ele tem muito trabalho a fazer e vamos ver como é que vai ser o restante da temporada. Falando rapidinho do Bernard. Bernard ainda não voltou da Grécia, não chegou no Atlético. Tá complicado ver o Bernard jogar, ele tentou algumas coisas, mas fisicamente perdendo todos os confrontos, perdendo bola fácil, errando passe. O Cuca vai ter um trabalho muito grande para fazer o Bernard voltar a jogar. Se vai ser jogando pela esquerda, pela direita, como camisa 10, chegando aí mais concorrência pelo lado do campo, né? Com o Júnior Santos e o Coelho. Tem muito trabalho a ser feito pelo Cuca.
Mas é isso. Vamos ver como é que vai ser, né? Volto aqui para falar sobre Galo e Democrata, porque vamos acompanhar esses meninos, dar destaque para eles, e também sobre as negociações do Galo aí. Acompanha minhas redes sociais durante a semana. Lá eu vou falar bastante sobre as contratações do Clube Atlético Mineiro. Vou falar também muito sobre as contratações do futebol brasileiro em si. Vou falar também de mercado da bola internacional e de tudo que vocês quiserem que fale aí sobre futebol. Pode deixar aí nos comentários a sua opinião, curte e segue aí o canal. Segue o canal não, né? Segue a coisa de Instagram, que é se inscreve no canal pra gente poder ficar junto aí e acompanhar muito de futebol em 2025. E prometo, hein, que 2025 vai ter mais vídeo, não vai ter demora pra postar.